não estamos mais no mesmo local de sempre. Isso é porque eu estou agora no meio de um acampamento com o pessoal da Missão GAP, um grupo de missão que eu faço parte há alguns anos, e é um grupo de missão que tem muito abençoado a minha vida. E agora a gente está na 7ª edição do nosso acampamento de férias, que a gente traz jovens de várias igrejas para se reunir, ouvir sobre a palavra de Deus, ouvir sobre o Evangelho, para a gente poder meditar um pouco sobre Deus. O tema do acampamento desse ano é Chorem os Ministros de Deus, é uma referência a Joel. E as pregações têm sido muito voltadas a essa questão dos erros que a gente tem cometido com relação à igreja, a Deus, ao Evangelho, à Escritura. E eu tive a honra de ser um dos preletores, uma das pessoas que falaram um pouco. E o meu tema foi sobre o conhecimento de Deus, né? Foi sobre a essência de Deus e a conversão da alma. O foco foi falar sobre o que a gente conhece de Deus, o que a gente sabe de Deus, e como isso tem afetado nossa vida pública, nossa vida prática, o modo como a gente vive o Evangelho, a gente vive a Escritura. Infelizmente a gente vive uma falsa dicotomia entre teoria e prática, né? A gente vive uma dicotomia entre o que a gente sabe de Deus e o modo como a gente vive. A gente imagina que teologia é algo simplesmente filosófico, sabe, intelectual, que não desce para a mente, não desce para a prática, não desce para o coração. E o fato é que a gente tem que entender de que o modo como a gente pensa define o modo como a gente vive. O modo como a gente pensa Deus define o modo como a gente vive Deus. Então, uma vez que a gente está concentrado em ter um conhecimento correto de Deus, o conhecimento correto da fé, o conhecimento correto dos atributos de Deus, isso vai definir de modo mais firme o modo como a gente vai viver para esse Deus. Às vezes a gente acha que estudar Deus é algo que não afeta a nossa vida prática, né? Então a gente fica recluso num negócio que é só sentimento, é só vida, é só prática, é só o Espírito Santo me diz. A gente acha que teologia como uma ciência e um estudo claro de quem Deus é algo desrespeitoso ao Senhor, mas Deus nos manda conhecê-lo, Deus nos manda entender sobre a pessoa dele. A gente não estuda Deus como se dissecássemos sapos ou rãs num laboratório. A gente estuda Deus como um filho estuda seu pai e quer entender o que fazer para agradar seu pai e dar um presente para seu pai, como um namorado estuda a namorada e vice-versa, porque eles querem saber o que fazer para agradar o outro que ama. Nós queremos saber como agradar a Deus, nós queremos saber como viver para Deus. Então a gente busca conhecê-lo e entendê-lo a fim de melhorar a nossa vida e a fim de ter uma vida prática mais firme nele. A gente esquece que conhecer o Senhor nos fará crentes fortes e poderosos. Daniel diz o seguinte: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, de Daniel 11:32. Uma vez que a gente conhece a Deus, a gente torna um povo forte e um povo que faz proezas. Por que a igreja é tão fraca hoje em dia? Por que a igreja hoje em dia é tão, sabe, a gente não consegue fazer grandes coisas para Deus e coisas que realmente glorificam o nome dele nessa terra? A gente só faz coisas bobas, às vezes frívolas ou algo do tipo. É porque a gente não conhece Deus direito. A gente ainda não entendeu como Deus é. Nós não somos um povo que conhece seu Deus e está preparado para, assim, fazer proezas no nome dele. Se você quer que sua igreja seja uma igreja forte, que você seja um jovem forte, que você seja um homem forte, que sua família seja uma família forte, nós precisamos ser pessoas que conhecem a Deus. Uma igreja sem o conhecimento de Deus é uma igreja sem o temor de Deus e sem força em Deus. Uma família sem o conhecimento de Deus é uma família que não tem poder para fazer nada em Deus, para Deus e por Deus. Se a gente quer ser um povo forte, que faz proezas, precisamos do conhecimento do Senhor. Ora, a gente esquece também que conhecer o Senhor nos faz crentes motivados. Quando a gente olha para Mateus 28:18, a gente vê Jesus dando um motivo para que o povo possa ir cumprir a grande comissão. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e por isso vão, ide pregar o Evangelho. Uma vez que a gente entende quem Jesus é e o que Jesus recebeu do Pai, quando a gente entende a autoridade, a soberania que Jesus recebeu, todo o poder que Jesus recebeu do Pai, a gente tem força e motivação e um porquê para ir. Por que nós somos tão desmotivados para pregar o Evangelho? Por que nós somos tão desmotivados em proclamar as verdades de Deus? É porque nós não conhecemos Cristo. Porque não conhecemos aquilo que Cristo recebeu do Pai. Não conhecemos a soberania de Deus, não conhecemos a graça de Cristo. Uma vez que nós entendemos bem quem Deus é, nós temos motivação para fazer as coisas. E por que nós somos tão desmotivados hoje? Por que nós temos tão pouca motivação para pregar o Evangelho? Tão pouca motivação para proclamar o nome de Deus? É porque nós não conhecemos Cristo. Não temos o conhecimento intelectual e teológico de Deus. Uma vez que a gente tem esse conhecimento se torna algo real e vivo, que nós vivemos esse conhecimento e sentimos esse conhecimento e nos conformamos a esse conhecimento, então a gente tem motivo e uma motivação firme para ir. Nós não vamos precisar mais de pregações motivacionais que nos coloquem para cima, porque a gente vai ter um motivo para fazer o que a gente tem que fazer. Agora, conhecer o Senhor nos fará crentes animados. Paulo fala em 2 Coríntios 4:1, uma vez que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo entendia que o ministério da graça de Deus era um ministério que era uma manifestação da misericórdia de seu Pai.
E uma vez que nós entendemos que o ministério cristão é uma manifestação da misericórdia de Deus, nós não desanimamos, nós entendemos que não é por causa das nossas obras, entendemos que não é por causa daquilo que somos ou por causa do nosso poder ou algo do tipo. É por causa de Deus e da misericórdia de Deus e nos deixar pregar o seu nome, e nos deixar pregar o seu evangelho. Quando a gente entende a misericórdia de Deus e a grandeza do atributo misericórdia, então a gente entende que o ministério não é por causa de nós, mas por causa dele, daquilo que a gente merecia receber ira e não recebemos, por pura graça e por pura misericórdia. Quando a gente entende que a misericórdia de Deus é que nos dá o ministério cristão e a oportunidade de pregarmos o evangelho, então a gente tem força para ir. E força para não desanimar no meio do ministério. Por que é que tantos obreiros desistem no meio da caminhada, tantos pastores desistem de o ser, tantos ministros cristãos que vão pregar o evangelho e ser missionários em outros países voltam desanimados ou coisas do tipo? É porque ainda não entendemos que é a misericórdia de Deus que nos mantém lá. Uma vez que a gente entende que a misericórdia de Deus, esse atributo de Deus, esse conhecimento de Deus, misericórdia, é algo real em nossa vida, a gente tem força para nos manter no ministério, nos manter servindo a Deus. Conhecer o Senhor nos fará crentes maravilhados também. Paulo, após falar várias e várias coisas sobre a eleição, a predestinação em Romanos 9, sobre o papel dos judeus na aliança em Romanos 10, e sobre várias questões teológicas complexas e até complicadas mesmo, difíceis de entender, ele diz em Romanos 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Uma vez que a gente tem conhecimento de Deus e compreende Deus verdadeiramente, a gente fica maravilhado. A gente encontra maravilha em Deus. A gente encontra coisas que nos deixam boquiabertos e dizendo, uau, que incrível Deus é. E a gente busca tantas coisas que nos maravilham e tantas emoções e a vida é tão tediosa. Sabe, o tédio toma conta das pessoas e o marasmo toma conta da existência. E filmes, seriados, shows, jogos, tudo isso existe unicamente para acabar com o nosso tédio e para nos entreter. E nós queremos algo que nos maravilhe e nos deixe com os olhos arregalados. Por que não buscar isso em Deus também? Por que não encontrar isso principalmente em Deus? E estudar Deus de tal modo que a gente, como Paulo, clame ó profundidade do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis os teus juízos, quão incríveis são os teus caminhos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém. Se você quer ser uma pessoa maravilhada e que não precisa ficar buscando satisfação em outras coisas o tempo inteiro, busque isso em Deus e conheça Deus, estude Deus, mergulhe em quem Deus é e no que Deus faz. Acima de tudo, conhecer a Deus nos fará verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 14: eu te louvarei, porque maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você quer louvar a Deus verdadeiramente? Você quer louvar a Deus de verdade? Conheça as obras do Senhor. Que a sua alma saiba muito bem sobre as obras do Senhor. Por que é que nós temos uma igreja que tão pouco adoradora? Por que é que nós adoramos tão pouco a Deus com nossa vida? É porque não conhecemos bem, não entendemos quão maravilhosas são as obras dele. Uma vez que a gente mergulha no conhecimento de Deus, mergulha na Escritura e conhece quão maravilhosas são as obras de Deus, então nós adoraremos. E adoraremos de verdade, adoraremos com força, adoraremos de todo o coração. Seremos adoradores em espírito e em verdade, porque conhecemos a quem adoramos. Então, amigo, a minha dica para vocês aí da internet é: encontrem força em Deus. Encontrem força em Deus, conheça Deus. Você quer ser uma pessoa forte e poderosa? Se debruce sobre a Escritura e conheça Deus. Conheça quem Deus é, conheça o que Ele fez, conheça seus atributos, conheça as suas obras se você quer ser forte e poderoso em Deus para fazer coisas grandiosas no nome dEle. Encontre sua motivação em Deus. Você precisa de motivação para viver. Você precisa ser uma pessoa mais motivada. Conheça Deus, conheça Cristo, conheça o Evangelho, conheça os atributos do Senhor, sua graça, sua misericórdia, sua ira, sua autossuficiência, sua imutabilidade, a sua graça, sua misericórdia, seu poder, sua soberania, seu amor. Conheça Deus se você quer ser uma pessoa mais motivada. Procure animação em Deus. Seu ministério tá difícil. Se você está pensando em desistir do ministério, não procure livros de autoajuda, 5 passos para isso ou aquilo. Procure Deus. Procure conhecer o ser de Deus, procure conhecer a pessoa de Deus. Se você é uma pessoa que vive uma vida de tédio, sem satisfação e sem, uma vida fraca e uma vida de marasmo, procure Deus, procure estar maravilhado em Deus. Procure ser uma pessoa que está, boca aberta e com o coração palpitante só de contemplar o que a Bíblia diz sobre a pessoa de Deus. E se você é uma pessoa que não tem adorado a Deus verdadeiramente, quer adorar a Deus de modo mais forte, quer adorar a Deus de modo mais firme, procure conhecer quem você adora. Procure conhecer o Deus da Escritura, procure conhecer o Deus do Evangelho. E acima de tudo, procure conhecer Cristo. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito em toda a criação. Ele é a imagem revelada de Deus. Ninguém pôde ver a Deus, mas Cristo veio e o manifestou. Procure na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus,
a revelação máxima do ser de Deus, do ser de Jeová. Procure em Cristo motivação, maravilha, força e motivo para adorar. Sempre, sempre, sempre se debruce sobre as Escrituras, para que o conhecimento de Deus aqueça seu coração, de modo que uma chama verdadeira possa estar ardendo dentro de você, por causa daquilo que você conhece de Deus. Esse é o vídeo da semana, gravei aqui no meio do acampamento, mas se você gostou do vídeo, você clica em gostei aqui embaixo, adicione ele aos favoritos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em se inscrever aqui em cima. Mas acima de tudo, manda esse vídeo para seus amigos do Facebook, do Twitter, do Orkut e do que mais você puder, manda para os amigos da igreja. E acima de tudo, conheça Deus, estude Deus e aprenda sobre o Deus do Evangelho, sobre o Deus da Escritura. E até próxima segunda.